Muito bem, hoje vamos de questão comentada da banca CESP. Essa banca que às vezes assusta um pouco o candidato porque tem aquele critério, se você não sabe, não chute, porque se você chutar e errar, você vai perder ponto, em vez de ganhar. Você não ganha e ainda perde, tá? Então, não vale a pena sacar quando a banca é CESP. E o assunto, coesão. Esse rótulo coesão textual é bastante amplo. Pode ser várias coisas diferentes. Mas vamos ver o que o CESP, numa questão de 2019, pediu. Olha lá. Tem lá o fragmento do texto e a pergunta era: os dois pontos empregados na linha 14, a linha 14 é uma dessas que estão aí, onde está grifado, tá? Então, os dois pontos empregados na linha 14 poderiam ser substituídos pelo termo porquanto, entre vírgulas, sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto. Se voltando ao texto, era assim: curiosamente, essa é uma revolução silenciosa, pelo menos do ponto de vista prático. Dois pontos. Ressalvados alguns casos específicos, boa parte dos operadores envolvidos em um processo relativo a um litígio estrutural sequer percebe conscientemente a sua posição. Então, eles querem que a gente tire esses dois pontos depois de prático e coloque a palavra porquanto entre vírgulas. Vai ficar assim: curiosamente, essa é uma revolução silenciosa, pelo menos do ponto de vista político, porquanto, ressalvados casos específicos, boa parte dos operadores envolvidos em um processo sequer percebe sua posição. Difícil essa questão. Pause, dê uma ruminada a respeito dela e veja se você acertaria. Primeiramente, a questão do CESP sempre pergunta se uma alteração mantém a correção e o sentido. Porque pode ser que eu mude de uma coisa para outra e continue gramaticalmente correto, só que o sentido passa a ser outro. Ou então, eu faço uma alteração que até prejudica a gramática, mas eu continuo entendendo, então o sentido não mudou. Aí tem que atender os dois requisitos. O nosso problema dessa questão começa em você saber o que é essa palavra porquanto, que não é uma palavra muito usual. Você pode saber o seguinte, é só você se lembrar, ela não é usual no dia a dia, mas em questão de provas, sobretudo do CESP e da FCC, isso aparece muito. O por de porquanto é para você se lembrar do por de porquê. Então, o meu porquanto, ele entra numa ideia que pode ser de justificativa, numa ideia que pode ser de causa, ou numa ideia que pode ser de explicação. Quando eu te explico alguma coisa, eu estou justificando o motivo pelo qual eu, por exemplo, te solicitei algo. Ou eu estou te explicando por qual motivo eu estou fazendo aquele posicionamento, ou estou dando a indicação da causa. Então, a ideia é essa. E segundo, é a questão de ficar entre vírgulas. Olha lá na tela. Então, ficou assim: essa é uma revolução silenciosa, pelo menos do ponto de vista prático. Dois pontos. Vem aqui. A segunda coisa, quem já teve aula comigo sabe, é você saber a função dos dois pontos. Então, quando eu falo em dois pontos, de duas uma, ou os dois pontos introduzem falas. Fulano de tal me perguntou, dois pontos, você vai viajar conosco? Essa fala é o que a gente chama de discurso direto. Ou então, de acordo com a lei de Lavoisier, dois pontos. Aí você cita a lei de Lavoisier. Então, isso aqui é uma intertextualidade. Então, dois pontos serve, por exemplo, para isso. Ou então, e aí mais frequentemente, os dois pontos introduzem apostos. Porque a gente acha que o aposto é só aquele termo que vem entre vírgulas. Não. O aposto é qualquer termo de valor explicativo
ou de valor especificativo. Eu preciso que você me faça um favor. 2 pontos. Compre um maço de cigarro para mim. Eu estou especificando que favor eu quero. Então, o que vem depois de 2 pontos, está especificando. Ó, se eu te disse que o porquanto pode ter valor de explicação e que os 2 pontos introduzem termos explicativos, então trocar 2 pontos por porquanto pode. Olha o conhecimento que a pessoa tinha que ter para fazer esse rodeio e chegar até aí. Então tem que saber o valor da conjunção porquanto, que é igual a porquê, saber que o porquê pode indicar explicação e me lembrar que um dia um professor já me explicou que tudo que vem depois de 2 pontos pode explicar o que está antes ou especificar. Então, pelo quesito explicação, pode. Só que tem a questão de vir entre vírgulas. Vai lá na tela. Então, está dizendo o seguinte, como é que é? Do ponto de vista explicativo, porquanto ressalvados os casos específicos, então ficou lá, ó, a revolução, vamos abreviar, vem aqui comigo. A revolução é silenciosa, aí o texto continua, mas eu vou abreviar, porque eles mandaram tirar os 2 pontos e colocarem assim, ó, porquanto, entre vírgulas. Então, a revolução é silenciosa, porquanto os envolvidos, estou abreviando a frase, tá? Porquanto os envolvidos sequer têm consciência de sua posição. Então, vamos de novo justificar. A gente já acabou de dizer que porquanto é sinônimo de porquê, porque é explicativo, se depois de 2 pontos pode vir uma explicação, essa troca é possível. Agora a gente tem que saber sobre essas 2 vírgulas. Tá? Então, aliás, eu cortei coisa demais. Então, assim, ó, porquanto ressalvados os casos, ressalvado, vamos colocar aqui alguns casos. Eu não queria fazer isso aqui, vai ficar embolado, tá? Aí, os envolvidos, né? Ressalvado alguns casos, vírgula. Os envolvidos sequer têm consciência. É assim que estava mais ou menos. A revolução é silenciosa, porquanto, ressalvados alguns casos, vírgula, os envolvidos sequer têm consciência de sua posição. Eu cortei, mas eu cortei demais. Então, o que acontece aqui? A vírgula antes da conjunção, ela sempre pode ter. Eu saí cedo de casa, vírgula, quando percebi que o trânsito estava ruim. Eu não fiquei até o fim da festa, vírgula, embora ela estivesse ótima. Vamos nos reunir mais vezes, vírgula, já que trabalharemos juntos em um projeto. Então, esta vírgula, antes de uma conjunção, tá beleza. E essa outra faz par com essa que já estava lá. Porque aquilo que eu não tinha colocado não estava fazendo falta. A revolução é silenciosa, porquanto os envolvidos sequer têm consciência de sua posição. Se eu não sei quem eu represento, eu não vou saber fazer alarde. Se eu não sei nem o que eu sou, como que eu vou fazer uma revolução arruaceira? Exceto alguns casos. Então, essa expressão aqui, ó, ela vai ficar entre vírgulas porque ela quebra uma sequência. Ela é revolução silenciosa porque os envolvidos não têm consciência de sua posição, exceto alguns envolvidos. Então, a pessoa que pensou em marcar isso como correto, acertou. É difícil essa questão. E se você vai se preparar, ou se você estuda para concurso, e você se prepara para a banca CESP, você não pode deixar a peteca cair. Então, eu vou te fazer um convite, vai ali na tela. Se você entrar no meu portal, www.ricardos.com.br, você procure lá na área de cursos
um curso chamado 10 por 10. Esse 10 por 10, CESP, tem de outras bancas também. Eu peguei os temas variados do CESP e subdividi por assunto. Vem aqui. Então tem CESP verbo, tem CESP pontuação, tem CESP assuntos variados, tem CESP crase, tem CESP regência. Eu peguei 10 questões de cada tema e faço uma revisão teórica de cada um dos aspectos gramaticais. Por que chama 10 por 10? Porque são 10 questões por R$10. Então você faz um curso completo do CESP por 100. Então acho que você deve dar uma conferida para que você não deixe a peteca cair. Vai lá na tela e anote o endereço www.ricardoerce.com.br.